Bem-vindos ao automóvel. Depois do circuito citadino de Baku, a Fórmula 1 foi até a França, mais propriamente, a Paul Ricard. Uma batalha interessa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton viu a vitória sorrir ao piloto da Red Bull Racing. Eu sou o David Pacheco e o Luís, que estava aqui a tomar o seu golo de água para se hidratar. Luís, olá, e Olá. vamos a isto. Olá, sim senhor, tinha que beber água para variar, não é? Está tudo bem e por aí, olá a todos, sejam bem-vindos ao automóvel. Geralmente eu não digo isto, portanto, eu esqueço, sou sempre a pessoa que se esquece de dizer olá. Hoje estamos um bocadinho mais solitárias, mas isto Vamos reformular durante as próximas semanas, vamos ver como é que isso sai. eu ainda estou aqui um bocado em choque. Tivemos uma boa corrida em Paulo Ricardo. Pá, não pode ser sempre mau, não pode ser sempre aborrecido. Mas foi, Eu continuo a dizer, tivemos uma boa corrida, mas para mim Paulo Ricard será eternamente uma pista de testes. é tipo É a Barcelona, minha opinião. é tipo Catalunha, tipo, não vale a pena. Em termos de corrida, não é lá grande coisa. Aliás, viu-se lá em certos momentos, qualquer coisinha, os pilotos eram um bocado encostados à parede, entre aspas, iam logo lá pela cena do Mario Kart, por uma das 147 ou não sei quantas versões lá de Paulo Ricardo que aquilo dá para fazer, de configurações de pista. Não, é tal coisa. Não é um circuito que me apraz de todo, que me apraz, aliás, de todo. Tem algumas curvas tecnicamente interessantes, mas de resto, é. Falta a reta Mistral, que Mas foi eu acho, mas capada eu ali acho que ainda, eu acho que ainda pelaquela. seria pior se a reta fosse até ao fundo, para ser honesto. Eu acho que tinhas um ponto de travagem e um ponto de ultrapassagem, se bem que com o DRS e com essas coisas todas, Seria uma depois ultrapassagem havia de que autoestrada, também estás a ver? brincar com isso, sim. Tipo, e é assim, a última curva, eu não, será que seria apanhada a fundo como é agora? Acho que não. Não sei. Penso que Como não. nunca tiveste essa opção, também não consigo adivinhar tanto até o futuro. Mas, Luís, Red Bull Racing, mais uma vez, não, é assim, eu não vou dizer que foi melhor na estratégia, eu acho que foi melhor o Max Verstappen também no outlap, e aí, não vou dizer que a estratégia da Mercedes foi completamente fora, não foi má pensada, só que eles não estavam talvez tanto à espera do tire, do graining dos pneus, mas deu-te a palavra para começar a falar da Red Bull e da vitória do Verstappen. É assim, acho que foi um bocado dos dois. Aquela outlap foi absolutamente assombrosa. Ele tirou 3 segundos ao Hamilton, se não estou em erro. Por aí, por aí. Foi uma outlap absolutamente fantástica. Também já é um bocado a característica do Red Bull que ele tem mostrado este ano. Também consegue colocar melhor temperatura nos pneus. Pelo menos E é com isso que mais tem mostrado. velocidade de ponta, o que é sempre interessante. Exatamente, exato. Mesmo De sem as ponta, pelo menos mais mesmo, velocidade, sim. mesmo sem as asas que dobram. Portanto, É, as tais asas. afinal não faziam assim tanta diferença. Mas pronto. Lá está, o Red Bull, o Max faz uma outlap fantástica, mas depois ainda assim estava um pouco sob pressão. E eu não sei até que ponto é que o Red Bull iria aguentar os pneus até ao final da corrida, por isso é que acho que a parte da estratégia também teve uma grande influência, porque nós vimos que, apesar de tudo, o Hamilton ainda teve alguma velocidade nas últimas voltas. Houve ali quando o Max estava a tentar a aproximação, depois de fazer a segunda paragem, estávamos ali a ver um bocado o Hamilton a conseguir aguentar. Depois, aí, tipo, como ele teve que puxar bastante, aí os pneus foram à vida. Mas ainda mostraram alguma saúde no final. Mas é tal coisa. Foi uma excelente corrida do Max, na minha opinião. Teve que trabalhar um pouco mais. Foi tipo a vingança da Red Bull daquilo que aconteceu em Barcelona. Portanto, e depois temos, lá está, o massagista de pneus, que é o Pérez, também com uma excelente estratégia. Excelente estratégia, quer dizer, foi bastante boa. Ele fez, Sim, a uma, estratégia é boa. ele fez a paragem funcionar porque parou mais tarde. Lá está. E Eu, graças a isso eu conseguiram o ainda pódio. pensei, eu ainda pensei que fossem fazer aquela estratégia de deixar o Pérez lá à frente para segurar os Mercedes e tal. Não Ainda porque, não pensei porque eles já nisso. viram, porque eles viram que isso em Portimão não funcionou. Tão Sim, simples quanto isso. mas eu pensei nisso, que talvez Porque pudesse imagina, acontecer isso. porque imagina, ele segurar o Mercedes, tendo em conta que em Paul Ricard, ok, não é propriamente fácil de ultrapassar, mas tens pontos de ultrapassagem que são relativamente simples. Bastava o Sim, Hamilton sim. sair melhor antes da curva da reta, antes da reta,
Apanhava que o com cone melhores diário, pneus. apanhava. Apanhava o cone de ar e ultrapassava, porque ali o cone de ar é muito forte, naquela, antes da chicane. Portanto, eu acho que a Red Bull, depois de ver que isso não funcionou em Portimão, que foi o caso, ele, saiu mal ele sai sem pneus, sai mal da última curva e depois não tem velocidade de ponta suficiente. Acho que a Red Bull não arriscou nisso e tratou os dois pilotos com uma boa estratégia. E mais uma vez está a mostrar que funciona. O Pérez está em boa forma, nota-se perfeitamente que já se adaptou ao carro, e teve uma boa O corrida. Pérez, Apesar que o ele no Pérez início, ainda se queixa. apesar O que ele Pérez no ainda se início, queixa apesar que que não ele está no bem início, articulado. pois, porque ele no início, ele ficou bastante para trás dos outros. O que se calhar até foi estratégico para aguentar os pneus mais tempo, não sei. Eu acho que talvez possa ser a afinação dele. Ele no final dizia que ele usou uma asa traseira mais pequena e que isso também não ajudou na corrida. Portanto, não sei se isso teve influência, porque ao início tens muitos carros ali ao perto, tens muito ar turbulento, pode ter sido um pouco isso, e depois ele com o ar puro, não é o ar puro, mas o ar fresco, sem ninguém, muita gente à sua volta conseguiu recuperar, aí Sim. como tu dizes. E eu por acaso acho piada que agora é mesmo tipo a troca de papéis. Agora é o Red Bull que é extremamente difícil de ultrapassar nas retas. Nós vemos o Hamilton bastante perto, a meio segundo, à entrada ou no começo da reta, e mesmo assim não consegue apanhá-lo, mesmo quando é RS e tudo. Por acaso nota-se bem que aquele motor Honda está bem puxadinho. E também, lá está a própria construção, se calhar, do chassi da parte da Red Bull é boa, porque permite que eles metam menos carga aerodinâmica, porque o próprio carro acaba por ser melhor nas curvas, mesmo Não sem sei, tanto o drag. Hamilton fala em termos de reta em 0,35, se não me engano, ou seja, pronto, em termos do Red Bull, pronto, o Mercedes, o 0,035, é qualquer coisa assim, ou De seja, tempo, de tempo. de tempo que perde, assim que o Mercedes é mais lento do que o Red Bull. Parecia É mais. assim, pois. Parecia mais, por acaso é interessante. Mas lembra-te que isto é o pormenor, durante voltas a voltas, acaba por fazer moça. A verdade é que o Hamilton tem uma excelente Sim, corrida mas o e DRS novamente, compensa bem essa diferença, percebes? É mais nesse sentido que eu estou a dizer. sim, sim. Ah, o Hamilton tem uma boa corrida e em termos de. Concordo. Agora eu esqueci do que ia dizer. O Hamilton tem uma boa corrida. Pronto, é um undercut bem grande em termos, pronto, que a Red Bull faz. Já sei o que é que era. O Hamilton tem uma grande corrida. E novamente, a combinação Mercedes-Hamilton, volta a ser dominadora. Porque tu tens aquele outburst do Valtteri Bottas no rádio a dizer que eu disse isto e E eu ninguém me disse ouviu. que isto é que e ninguém me viu. Ou seja, de um, ou seja, já sabemos que o Bottas é um segundo piloto. Aqui sabemos ainda mais. E até podemos colocar o chapéu das teorias da conspiração que o Bottas disse isto é melhor, mas a equipa foi com o Hamilton porque é o Hamilton. No Resumindo e entanto, baralhando, no foi entanto, uma corrida mesmo, excelente por parte da Mercedes, apesar que o só que a Red Hamilton, Bull fez mais. apesar que o Hamilton faz também um bocado a sugestão do género, devíamos fazer isto durante a corrida, porque isto foi decidido durante a corrida, na minha opinião. Sim, sim, Eles sim. giram a Mas degradação. E até, as até tens estratégias que acho que é o o Hamilton. Andrew Chauvelin, se não estou em erro, que é o estrategista. Sim, Ele, o ele, chefe. ele no final, ele diz, tipo, isto a culpa é nossa, tipo, nós não interpretamos bem e tal, e o Hamilton, na boa, deixa lá, não tem mal. Mas tu reparaste, pronto, pá, acho que o Hamilton está sempre a queixar dos pneus. Há sempre ali. Não há quase grande prémio nenhum em que Mas, ele não se mas, queixe dos mas já pneus. E reparaste que agora ele depois, já não diz My Tires Are Dead, ele agora usa sempre uma cena diferente. para as pessoas não lhe acusarem que ele está sempre a queixar dos pneus e para ele tentar disfarçar a coisa, mas depois, como tu disseste, ele consegue ali umas voltas em que se está a aproximar do Verstappen, ou seja, os pneus Muito. não estavam assim tão mal como, por exemplo, o Valtteri Bottas os tinham. O Valtteri Bottas ontem simplesmente na terra de ninguém e nem sequer conseguiu dar réplica ao Pérez quando o Pérez o ultrapassou. Foi simplesmente Sim, feito mas o Bottas e não depois é tão bom a gerir pneus como o Hamilton, isso acho que é mais que sabido. Portanto, acho que essa diferença nota-se quando é em situações destas, nota-se bem essa diferença na gestão de pneus de um piloto e do outro. Portanto,
Mas tipo, eu concordo contigo, foi uma boa corrida da Mercedes. Apesar que acho que podiam ter arriscado com estratégias diferentes para os dois pilotos. Acho que, Ok. acho que podiam dar-se ao luxo de arriscar assim. Se o Bottas. Ok, tudo bem que ele não tem a noção de toda a corrida dentro do carro, obviamente. E o piloto quer sempre pneus frescos, não é? Apesar de tudo. Uhum. Sim, sim. Mas acho que, opa, lá está. Se viam que estavam na modo de baixo, estavam com o pé atrás, opa, não tinham nada a perder. É tal coisa. Acho que podiam ter arriscado um pouco mais. Porque o Bottas até os acompanhou bem, ao Max e ao Hamilton no início da corrida. No início, No sim. início acompanhou-os bastante bem, depois é que, lá está, a gestão de pneus fez toda a diferença e quando é esse o caso, acho que podiam ter optado pela estratégia das paragens quando viram que a Red Bull ia arriscar nisso. Não fizeram, olha, saem daqui, não saem na liderança, saem um pouco mais longe da liderança. O Max Verstappen mantém a liderança do campeonato, o que é bom e o que está a ser muito bom para esta temporada de 2021, esta luta, Sim, Max mas Verstappen, agora também não Lewis quero, Hamilton. mas agora também não quero que o Max ganhe tudo e que seja fácil. Eu quero uma lutinha até ao fim, tipo. Ok, ok, está bem, mas não tem sido assim tão fácil o Max ganhar. Ou Não, seja, isso tu de todo, tens isso de sempre todo. ali. Só o facto de dizeres que Paulo Ricardo nos deu uma excelente corrida já mostra muito que a luta, apesar do Max ter ganho com alguma facilidade no fim, entre aspas, não sei se isso vai ser bem E, interpretado, e, tu tiveste ali uma boa corrida em que tu colocaste o rabinho mais próximo do final da e cadeira. atenção, este é um ano de milagres. Em primeiro lugar, temos a Red Bull a safar-se tão bem. Paulo Ricardo Tens tem um uma asa boa na corrida. Q2. Tem um quase. É verdade, Sim, velho, foi sim, a sim. Q2. Chegou a. Ora bem, o Leclerc também conseguiu pô-lo assim. Ah, tiveste, tiveste, lá está, uma boa corrida em Paulo Ricardo. Eu acho que o próximo milagre vai ser em Abu Dhabi e vais ter uma boa corrida lá. Porque eles vão mudar a pista. Eles vão ter um banking em Abu Dhabi. Oh, tá bem. Vamos um bem. Nós ainda não vimos como é que resultam os bankings em Zandvoort. Portanto, já querem meter um banking em... Tá, ok, vamos É perceber, vamos assim, ver pior, o que é pior que o sai daqui. circuito não vai ficar de Abu Dhabi, portanto, mas vamos avançar que isto são outros Ah, temas. ora bem, então avançamos para a McLaren. McLaren, mais uma vez, é consistência, é a palavra de ordem. Eu vou até começar pelo pior classificado da McLaren, que para mim é o rei das ultrapassagens volta. Ele- Aquilo deve ter sido aquelas corridas de karts em que ele antigamente passava, chateava-se, passava outra vez, chateava-se. Pá, foi uma corrida bonita de se ver. Eu gostei imenso de ver Daniel Ricciardo. Parecia muito mais à vontade, do que tem estado. Não, no final estava genuinamente contente com o resultado da equipa, com a sua corrida, de ter feito tantas ultrapassagens, de andar ali em várias lutas. Já o Lando Norris continua o seu crescimento, continua. Agora é um piloto mais sério, queixou-se, queixou-se entre aspas, teve bons tempos com os pneus. A única coisa que se queixou foi com o tráfego. O tráfego, o ar sujo, não lhe deixou até, parece-me que não lhe deixou até fazer mais. sim, concordo contigo. O Ricciardo teve aquela, na minha opinião, a corrida mais consistente dele até agora. Facilmente, a corrida em que ele pareceu mais confortável. Mesmo na qualificação já pareceu muito melhor. É Tipo, assim, ele perdeu na podia ter mesma. ficado fora dos pontos, mas se tivesse feito as ultrapassagens todas que fez, pá, eu estava contente na mesma. Ele faz aquela Epá, wall. é verdade. Aquela wall Alonso é Ricciardo clássico. Aquela wall Alonso. Foi mesmo bonita de se ver. Mas, é assim, foi a corrida mais consistente dele, mesmo na qualificação. Perdeu na mesma para o Lando, mas foi muito mais próximo. Um excelente arranque. E o arranque, exato, era o que eu ia dizer agora, o arranque foi muito bom. Foi-se embora. E depois, pronto, na corrida já não estava tão rápida como o Lando. E acabou por, pronto, a equipa pedir para ele chegar para o lado e ele na boa. Mas olha que também em termos de ultrapassagens o Lando portou-se muito bem, ele teve que batalhar muito. Ele normalmente ele segura aquele quinto lugar e vai lá, tipo, sossegadinho da vida dele, ninguém o chateia. Desta vez não, ele teve mesmo que trabalhar para ele, até porque a estratégia parecia esquisita no início, do Lando Norris. Mas depois ele lá fez funcionar e lá está, é um excelente resultado para a McLaren, até porque a qualificação não foi nada de especial, apesar de tudo.
E eles conseguem aproveitar o fim de semana terrível da Ferrari para dar um salto tremendo no que toca ao campeonato de construtores E e passam ao terceiro lugar dos construtores. é isso, mas com uma vantagem considerável agora. Sim. Uma coisa que é curiosa é que o Lando Norris é a sexta vez em 7 corridas este ano que está no top 5. Ele É está o num piloto nível. mais consistente da Ele grande. está num nível. Sim, o único a pontuar em todas as corridas. Ele está num nível fantástico. O resultado mais baixo dele este ano foi oitavo em Portugal. É um nível mesmo altíssimo que ele está a correr este ano. E ele, lá está, eu já disse isto várias vezes, ele está-me a tirar cada vez mais as dúvidas que eu tinha sobre ele. Que era esta questão da consistência. Portanto, é assim, a McLaren continua a crescer, está a ter a melhor época deles em muitos anos e já vinham a melhorar seguido durante 2 anos. Portanto, é assim, tem tudo para conseguir outra vez o terceiro lugar no campeonato e mais alguns pódios ao longo do ano. E agora o Ricciardo, ele próprio também disse, com o triple header, tem mais tempo no carro, mais tempo para se adaptar e se começa assim, tem tudo para ir correndo bem ao longo das próximas corridas. Da McLaren passamos então para a AlphaTauri. Pierre Gasly foi sétimo. O piloto francês disse que foi uma corrida, mas sai também desapontado. Há aquela questão de quando ele vai às boxes e acaba por perder duas posições. Se não me engano, é para o Ricciardo e para o Leclerc. O Leclerc, na altura, que não andava lá em cima. Já o Yuki Tsunoda, a coisa não anda fácil para os lados do japonês, Luís. Começando pelo Gasly. Foi uma corrida a Gasly, É sim. basicamente. Foi uma corrida a Gasly. Sim. E ele termina duas posições abaixo do que sai, se não me engano. Sim, mas lá está, em ritmo de corrida o McLaren é mais rápido. Tipo, isso Sim, é sim. claro, portanto, eu acho que Mas aquela essas duas posições era quase destinado que ele as iria perder. eu não sei, não Mas sei. essa paragem faz toda a diferença, claro. Mas, por exemplo, eu acho que o ritmo dele não era assim tão grande, porque, por exemplo, o Alonso fala que só não o conseguiu ultrapassar ao Gasly, que sentia que tinha mais ritmo do que o Gasly, que só não o conseguiu ultrapassar porque ele estava no DRS do Ricciardo durante aquele tempo todo. Ou seja, estava aquele Ok. comboinho. Portanto, Sim, sim. eu acho que acabava por ser um bocado inevitável que ele queira, mas ainda assim são bons pontos para a AlphaTauri, principalmente quando é o único a fazê-los. Vamos voltar então agora ao Tsunoda. O Pikachu. É assim, é o terceiro acidente que ele tem numa qualificação, a terceira vez que ele vai ao muro. Pá, o rapaz tem que ter calma. Ele continua a abusar um bocado demais e tipo vai a limite. Eu sei que ele está a procurar os limites e isso tudo, mas opá, não se... parece que é um bocado demais para já e não sei até que ponto é que a Red Bull vai ter paciência. É assim, não é a primeira vez da Red Bull com pilotos assim, que são os tais chamados pilotos mercuriais, que é tipo, são super Ah, rápidos, mas sim, o que gajo é estão sempre a piloto esbardalhar. Honda primeiro. Sim, eu acho, obviamente, que eles, tipo, agora este primeiro ano, vamos ver, ele de certeza que no final da temporada estará melhor, mas a questão é que eu não tenho notado assim tanta evolução. Eu, por exemplo, na última corrida elogiei, por causa foi o fim de semana mais consistente dele, mas este fim de semana já voltou um bocado aos maus hábitos. Lá está, é tentar ter mais Bakus e menos Paul Ricards e afins. Mas lá está, o rapaz tem imenso potencial, ele é mesmo muito rápido, tem é que ter mais juízo. É assim, isso acaba por chegar é com a experiência e com o facto de andar já às voltas e às voltas com o carro. Sim, até porque ele não teve muito. Ele até agora tem saltado as categorias sempre de ano para Sim, ano. Não dá para ganhares é aquela. daqueles, é a piloto da Max Verstappen, que Exatamente. não é assim tão Max Verstappen, pela primeira vez está a liderar um campeonato de monolugares. O rapaz ainda é novo, mas o Tsunoda tem uma ascensão rápida e este último passo acho que também tem aquela mão da Honda, também pela Honda estar no último ano na Fórmula 1 e essas coisinhas assim. A Alpine, eu esperava muito, mas mesmo acredito que eu esperava muito mais. O Esteban Ocon a correr em casa, depois de ver o seu contrato renovado durante 3 anos, ou seja, até 2024. Então, peraí. Então, 22, 23, sim, 3 anos até Está a 2024, fazer está bem as certo. contas, está a fazer bem as contas.
Ou seja, vê uma melhoria, provavelmente, de salário, classifica-se bem, qualifica-se bem, mas depois acaba fora dos pontos. Foi uma corrida completamente para esquecer do Francis Ricciardo. Ele que corre, em 2020 não houve Paul Ricard, em 2000, não, 2020 sim, não houve Paul Ricard, em 2019 ele não esteve na Fórmula 1, portanto ele já não corria Correu em Paul Ricard 2018. Desde 2018. já não Em corria que desde teve um aí. acidente, se não estou em erro. Bate logo na primeira Aí, volta contra o Gasly. ok. Acho eu. Curioso, Volta, dois colega de franceses. volta. Mas não foi o fim de semana desta Esteban com a Alpine, que interessante, trouxe inovações, trouxe coisas novas aqui para Paul Ricard. Já o Alonso deu-nos boas batalhas, boas ultrapassagens, e como tu disseste há pouco, ele podia até ter subido mais, pelo menos uma posição ali passado o Gasly, mas não, consegue terminar em oitavo. É um bom resultado para o Fernando Alonso, que vem sendo consistente desde de baixo, por assim dizer. Eu acho que ele vem numa trajetória ascendente, Sim. aí já com aquela experiência e essas coisas todas vai chegando lá. Ou seja, dois lados de uma moeda, mas o lado, ou seja, o geral é que para mim a Alpine desiludiu neste Grande Prémio da França. Sim, concordo, a mim também me desiludiu bastante, principalmente tendo em conta aquele ritmo que eles estavam a mostrar nos treinos livres. Eles estavam lá à Quinto, frente. sexto, Estavam lá à melhores frente. do segundo Exato, pelotão. estavam a terceira melhor equipa. Depois na qualificação esse ritmo desapareceu completo. Caíram logo para trás. Tendo em conta que eles traziam atualizações e tudo mais, eu pensava que era mesmo uma velocidade real. Mas parece que não. Parece que não. Pelo menos do lado do Esteban Ocon não correu de todo bem. Ele, tal como tu disseste, em casa, com renovação de contrato, talvez ele seja daqueles pilotos à botas em que, tipo, quando renovas o contrato ficas pior. Mas Espero que não. também deve ser vício dos pilotos Mercedes, não sei. Assim, a renovação do contrato pode ser aquela do Toto Distração. Wolff a dizer, epá, não, do Toto Wolff a dizer, não vais para a Mercedes. E o gajo pensar nisso. Só E é tirar verdade, aqui uma e é teoria, verdade, e uma é teoria verdade. da conspiração. Pá, o Ocon, pelo menos nos próximos tempos, não vai para a Mercedes. Tipo, é óbvio, acho eu. E eu acho que ele está bem na Alpine, tipo, é uma boa equipa para ele, portanto. Agora o Alonso, por acaso, muito boa corrida, mais uma vez ele teve uma boa corrida, já em Baku mostrou um bocado o Alonso de antigamente, e agora voltou a mostrá-lo. E tal como tu estavas a falar, a questão da experiência faz mesmo toda a diferença. É ele que basicamente puxa o gatilho na questão das duas paragens. Ele analisa os carros que estão à volta e ele diz: opá, está toda a gente aqui à rasca, tipo, vamos para duas paragens, plano B. E tipo, essa capacidade de analisar assim a situação da corrida e tudo, e sentir que é preciso uma estratégia diferente, Alternativa. é muito. Mostra mesmo a experiência do Alonso. E depois, eu cada vez tenho mais a sensação que eu nunca ouvi tão bem, tipo, tão simpático, tão à vontade, tão relaxado com uma equipa como estou a ver com a Alpine. Porque eu acho que ele, se calhar, ele não diz isso, mas ele sabe bem que já não está ali para ganhar campeonatos. Eu acho que ele já está num modo Kimi Raikkonen, tipo, estou aqui para chilar. Dá-me um bocado essa Eu acho, sensação. Pode ainda eu ser acho que cedo, ele atenção. quer. Ok, para ganhar campeonatos talvez não, mas pelo menos para ganhar coisas eu acho que ele está lá. Sim, sim. E é assim. O Kimi já não está lá para ganhar coisas. Eu acho que o Depende. Kimi já percebeu que com aquilo não, com o que tem, Sim, não chega lá. sim, de tudo. E ele já o disse que é um hobby. E atenção, não estou a dizer que o Alonso considera isto um hobby, ele leva na mesma a sério. Mas está muito mais, tipo, está com menos pressão sobre ele próprio. Dá-me essa sensação. E esta corrida foi uma corrida a Alonso muito inteligente, muito bem gerida a corrida. E, tal como eu disse há pouco, podia ter saltado para sétimo, não fosse o comboinho de DRS. É verdade. E quem também teve uma boa corrida foram os dois Aston Martins, o Lance Stroll e o Sebastian Vettel, eles que fizeram a estratégia alternativa para todos os efeitos. O overcut. Andaram mais Fizeram o de, overcut. andaram mais de 30 voltas com os pneus mais duros, sendo que o Vettel foi quem anda mais tempo com os pneus duros. O Lance Stroll
agora não tenho de cor, mas o Lance Stroll termina na 10ª posição. O Lance Stroll leva um pontinho para casa, ele que saiu até fora De do penúltimo. top 10. De penúltimo. Fora do top 10. É bem fora do top 10. Isso é top 2 ao contrário. Hum, não, o Stroll acho que até foi um dos destaques da corrida. Mais até do que o Vettel. Atenção que o Vettel fez uma excelente corrida, apesar de tudo. Mais uma boa corrida, a Eu terceira, coloco terceira o contrário. consecutiva. Eu tenho mais destaque ao Vettel. É assim, Só pelo facto de, repara, pronto, isso também tem a ver com o facto às vezes certos pilotos falam mais do que os outros, mas o Vettel já admitiu em outras corridas que, temos de fazer algo diferente e não resultou, mas finalmente o Vettel no final da corrida admitiu, hoje fizemos algo diferente e resultou, ou seja, ele está ali para tirar da cabeça, ou com os seus engenheiros, com a sua equipe, para tirar algo diferente para chegar mais à frente. sim, mas lá está. Eu digo o Stroll muito por causa da posição de onde ele saiu e das posições que ganhou. Foi uma corrida extremamente bem gerida. Este Aston Martin funciona muito bem com os duros. Muito bem. Já não é a primeira vez que eles têm uma boa corrida com os médios e com os duros. Com os pneus mais macios eles parecem ter um bocado de dificuldades, principalmente em ritmo de qualificação. Mas em ritmo de corrida, com pneus mais de mistura mais dura, parecem ter excelentes resultados. E mais uma vez, acho que é das coisas mais fortes que a Aston Martin, Racing Point e Force India sempre tiveram, era a estratégia. E Jordan e não sei o quê. Sempre foi usarem estratégias alternativas para bons resultados, sempre foi a cena deles, é impressionante. E esse legado tem continuado muito este ano. Tipo, acho que cada vez mais se tem demonstrado isso. Agora era bom ver que se eles conseguiriam extrair um bocado mais da qualificação, sem prejudicar o ritmo de corrida, que se tem mostrado bastante importante para eles. Luís, e a Ferrari? Não peguei este, porque ninguém apontou e foi uma desgraça completa. Eu tive flashbacks do ano passado, meu Deus. Aquele carro tortura os pneus. Aquele carro tortura por completo os pneus. Meu Deus. Eles caíram como pedras. Estás a ver? Ali no segundo Estás a ver? só cair. Era louco. Até não poder cair mais. Era a travar as rodas por todo lado. Tipo, a bloquear as rodas por todo lado. Aquilo era... Ui. Não, foi mesmo uma corrida horrível, porque lá está, a ritmo de uma volta, está-se bem, eu até fiquei surpreendido, porque eles estavam a dizer, em Paul Ricard não vai ser como antes, e até tiveram uma boa qualificação. A verdade é que não foi como antes. De todo, é assim, eles já em Baku, tipo, caíram um bocado, não tiveram uma corrida assim, grande coisa, principalmente o Leclerc, também começou lá à frente, acabou por ser Também engolido. sai da pole position. Sim. No Mónaco, é sim, é diferente porque é difícil ultrapassar. Não sei até que ponto é que te digam, mas ainda assim eles tinham um melhor ritmo do que isto no Mónaco. Agora, nesta corrida foi horrível. Não sei se é uma questão de Paul Ricard ou não. Vamos ver na Áustria. Mas, é assim, este carro é mesmo mau com os pneus. Mesmo muito mau. É que conseguir os graining nos... Foi graining. Nos duros não é fácil. E eles conseguiram. Os dois carros. Sim. E nenhum deles pontuou. Exatamente, Os exatamente. dois fora dos pontos, o que não é tarefa Já nos estávamos habituados. É assim, eles quando disseram, ok, não vamos estar assim tão mal, eu não estava à espera que eles ficassem assim fora dos pontos, e concordo com Eu acho que nem eles estavam à espera, atenção, eu acho que eles estavam à espera de estar dentro do top 10. do top 10. Agora, eu acho que eles quando diziam não vamos ser tão fortes como nas últimas corridas, significa tipo, não vamos estar a lutar por pódios. Eu não vou dizer. Sim. Ok. Da Ferrari, Luís, passamos para a Alfa Romeo. Curiosamente, outra equipa com motor Ferrari, em que, por exemplo, o Giovinazzi diz que o top 10 hoje era impossível, ou seja, o Kimi queixou-se imenso, queixou-se muito, assim é que é, dos pneus, ou seja, não andaram para ali. O Giovinazzi foi 15º, não fizeram grande coisa. Eu nunca vi um motor a afetar pneus, mas se calhar é isso. Olha,
Não sabes, a entrega de potência Pode ser, do exato, motor exato, exato. pode ser tão brusca Opa, que eu vou-te como ser pneu. sincero, eu não tenho absolutamente nada a dizer sobre a Alfa Romeo, que eu nem os vi. Foram completamente invisíveis. É que até podiam ser visíveis pelas piores razões, ao menos tínhamos um tema para falar. Mas eles nem isso. A Alfa Romeo este ano tem sido, epá, olha, conseguiram um pontinho. Quando conseguiram os 2 pontos que têm até agora esta época. Sim, Mas querem ir para de o caminho resto para o estão, avião. de resto estão completamente num limbo em que não são tão rápidos quanto o Mas, Aston Martin ou o espera aí, Alpine tu viste e uns Gio bem no Mónaco. sim, sim, O Giovinazzi esteve bem no E o Mónaco. Kimi conseguiu um ponto em Baku também. É isso. Mas lá está, é essa tal coisa. Tirando esses pontinhos solitários que eles às vezes conseguem, tem sido uma época completamente no limbo. É que não são tão lentos como as equipas de trás, como a Asa e como a Williams. Quer dizer, tirando neste caso, não é? Mas é que já lá vamos. Mas também não estão sequer perto das equipas da frente, dependendo de certas situações, que acho que é mais, mas aí acho que é mais dependente dos pilotos e de boas performances deles do que propriamente do carro. Ok, tá, acho possível. Eu, pá, não tenho muita opinião formada, como tu disseste. Pá, eu acho que eles andam ali um bocadinho. Porque, por exemplo, ao contrário da Williams, que vamos falar agora, a Williams temos visto um crescer da equipa, apesar da equipa andar sempre lá para trás, temos visto um crescer. E a Haas temos visto um decrescer, que é, andava, já foi quinta classificada, foi quinta, foi a melhor classificação deles no Mundial, acho que sim, e agora tem sempre quando, sendo que 2021 está a ser um completo desastre. Mas quanto à Williams, Ok. George É Russell, assim, na minha opinião, se vais por aí, a Alfa Romeo também tem decrescido, na minha opinião. Que eles em 2018, como Sauber, começaram o ano mal, o carro era mau, ainda sim. como Sauber a Alfa Romeo, começaram o ano mal, mas ao final do ano tinham um dos carros mais rápidos do pelotão, em que o Leclerc Ok, conseguiu várias posições bastante fortes. E depois no ano a seguir, quando o Kimi vai para lá, eu até estava à espera, ok, estes gajos vão dar luta. E começaram bem a época, em 2019, começaram a cair aos poucos, ao longo da temporada. Em 2020 já estavam um bocado nessa situação do limbo, que eu estava a falar ainda agora, e agora sim, mas ainda está 2020 mais. tens aquele problema imenso de condutor. Eu acho que eles ficaram. Sim, sim. Ainda, e atenção, eles em algumas corridas eram tão rápidos como a Ferrari. Ou mais até. A mais. Mas eu acho que eles por isso simplesmente ficaram estagnados. É que agora não têm a desculpa do motor. Ok, é uma boa hipótese. E quanto ao Williams, Russell, as declarações do Russell são que esta foi uma das melhores corridas com a Williams e pá, continua sem levar o carro aos pontos, mas terminou na 12ª posição. Sim, e eu concordo com o Russell. Acho que foi a melhor posição dele no final de uma corrida até agora. Ele já não foi 11º, não foi até agora porque ele já conquistou pontos com Mercedes, lembra-te sempre Sim, disso. sim, mas no Williams. Sim, mas facilmente é uma das melhores corridas dele, não é? 12º, à frente do Ocon, à frente de um Alpine, à frente do AlphaTauri, à frente de um Ferrari, à frente dos Alfa Romeo. Pá, Também, Paulo Ricardo quase toda a gente ficava à frente do Ferrari. não seja assim, o Sainz ficou à frente do Russell. Pronto, ok. Mas sim, acho que foi uma corrida bastante positiva dele. Ele ainda ali durante algum tempo. Ele, se calhar, se tivesse conseguido livrar do Latifi mais cedo, porque ele ainda ficou bastante tempo atrás do Latifi, não digo que fosse aos pontos, mas se calhar o 11º lugar até não seria assim tão longínquo. Mas sim, no geral, é assim, tendo em conta que este Williams tem mostrado ser bastante nervoso aos domingos, em particular, porque é um carro que reage mal no ar sujo e tudo mais. Tendo em conta isso, fiquei bastante surpreendido por o Russell conseguir estar no meio literalmente no meio do pelotão. Quando normalmente é o Mr. Saturday, eles se calhar fizeram um bocado um ajuste para se calhar não ser tão bom ao sábado e melhorar ao domingo, o que é bem pensado. Mas Convém. sim. Pois, é que aos domingos é que dá pontos. Tirando quando ia as sprint races.
Mas sim, acho que foi uma boa performance do Russell. Agora é consigo tentar sacar mais destas, apesar que eu acho que nem todos os circuitos vão funcionar assim. Ora bem, e finalmente passamos à AS Q2 para Mick Schumacher, que se esbardalhou no Q1 e pronto. E, é assim, ele chegou ao Q2, não pôde correr lá porque se esbardalhou Eu acho, no Q1. eu acho que ele está a tirar as lições erradas do pai, que é qualificar-se fazendo asneirada. Qualificar-se bem fazendo asneirada. Ele está a Mas a tirar as passar em lições Mónaco. erradas. Exatamente. Mónaco 2006. Opa, ele está a tirar as lições erradas. Mas, mas sim, é assim. Não há muito a dizer da Yas, não é? Andar para ali, tipo, sozinhos da vida. Parecem o Williams há 2 anos. Sim, abandonado. É, mas no fundo é isso. Mas é pena. Quer dizer, eu ia dizer que ele não estorvou ninguém, mas eu acho que ele ainda estorvou a Bottas, lá numa parte de bandeiras azuis. Mas eu já não me lembro se isso foi na corrida ou se foi na qualificação. Portanto, é mais ou menos isso. Ora bem, então vamos às nossas rubricas atuais. Luís, estratégia-se. A quem dás o estratégia-se desta semana? Dou à Red Bull, mais uma vez. Já dei, já dei há 2 semanas em Baku, agora dou novamente. Excelente decisão estratégica no que toca a perceber que as duas paragens iriam funcionar melhor. Não era de todo o que ninguém estava à espera. E basicamente sacaram um Mercedes e deram a provar à Mercedes o seu próprio veneno, que tendo em conta que todos ficamos a olhar para a Red Bull tipo, e quê? Em Barcelona, e eles agora durante 3 corridas seguidas deram-nos uma chapada na cara, portanto vai mesmo para a Red Bull. O meu prémio estratégia desta semana vai para a Aston Martin. Lá está, como tu disseste, colocar um piloto que sai de penúltimo a conquistar um ponto é sempre excelente. Colocar dois pilotos a fazer a estratégia semelhante e de tal maneira que os dois pontuam, pá, acho que foi uma excelente estratégia por parte da Aston Martin, assim é que é, e lá está, merecem o prémio de estratégia do GP da França. Apesar que se eu fosse o Stroll, eu tinha PTSD de ir longo com pneus duros, em particular. Eu ficava assim com stress pós-traumático depois de Baku. Não repara, pá, o gajo passou aquilo bem e conseguiu lá pontuar Opa, com o Aston Martin. à sorte, não há detritos em Paulo Ricardo. Não interessa, o gajo pontuou. A questão é essa, o gajo pontuou. Não há gravilha também não há relva para colocar alguma sujidade na pista. Os muros estão bem longe, se bem que o Tsunoda acabou por bater neles. Não, não é isso, Ah, pá. Não, era só para ver se ainda consegui. Ainda tu havia, querias, tu ainda havia querias- fogo para mandar uma boca à não, Pirelli. não há, Já não há não há, fogo. Portaram-se bem não este fim de há, semana. já. Portaram-se bem, Tirando-nos sim, Ferrari. mas aquela Eles, explicação eles não sobre gostaram da o que imprensa. aconteceu em Eles, Baku. eles não gostaram do que disseram na imprensa italiana, cascaram na Ferrari e na Alfa Romeo. Oh, sim. Mas aquele comunicado após o que aconteceu em Baku É é uma nada, é admissão muitos de culpa. batatoides. É tipo, é Ah, admitir a culpa sem admitir a culpa. sim, é o que é. Prémio Paga Fins, Luís. Quem é que vais pagar fins? Eu vou pagar uma bela cerveja holandesa, que eu não conheço nenhuma marca, ao Max. Pá, Não, continua. Eu acho que o Max fez uma excelente gestão da corrida. Excelente mesmo. E teve que trabalhar por ela. Não foi sair lá sozinho para a frente e ir à vontadinha da vida dele. Portanto, acho que é um bocado isso. Foi uma excelente corrida do Max, muito bem gerida. Não Pá, tenho muito aqui a acrescentar. eu só quero deixar aqui, para a nossa colega que não está aqui connosco, que o Luís não conhece nenhuma cerveja holandesa, sendo que a cerveja holandesa que patrocina o Grande Prémio, o Mundial, chama-se Heineken e é holandesa. A Heineken é... Não, não é. Heine- A Heineken é A Heineken. dinamarquesa, meu. Não, não é. A Heineken é holandesa, Dutch Beer. Toma. Tá. É produzida pela Heineken NV. Vai ver ao Google. Vai ver ao Google. Tens toda... Oh, meu, eu tinha mesmo a ideia que não.
Sabes porquê? Porque eles há uns anos atrás. Porque eles há uns anos atrás tiveram Mads Mikkelsen num anúncio deles. O ator, o Mads Mikkelsen. Sim, sim, sim. E ele a falar quase como é. É tipo a cerveja da minha terra. E o gajo não é holandês. O gajo é dinamarquês. Sim. Países Baixos, sim senhor, tem uma cerveja chamada Heineken. Olha, não. Ando enganado a minha vida toda. Afinal, bebo bastante cerveja holandesa. Ora bem, eu vou pagar finos a um Daniel Ricciardo muito contente, porque acho que ainda vai ser uma festa muito grande. Pá, foi o rei das ultrapassagens, adorei simplesmente o Grande Prémio de França que ele fez, muito confortável com o carro, muito confortável com a estratégia, com os pneus. Pá, foi simplesmente bonito de se ver e vejo que ele está cada vez mais confortável ali com a McLaren. Luís, vamos ao prémio de Vassoura então. Eu ainda me estou a sentir mal. O prémio Vassoura vai para a Ferrari. Ok. É assim, eles têm que atinar com a gestão de pneus. Porque aquilo foi mesmo muito, muito mau. Fez-me lembrar a Haas, para aí em 2019, em que tinha um carro rápido numa só volta, mas que caíam seguidinho na grelha, que eram os tais pneus que sobreaqueciam por fora e estavam gelados por dentro. Portanto, é assim, a Ferrari tem que compreender o que é que se passa assim com estes pneus. Eu acho que eles vão conseguir. Eles já conseguiram bons resultados este ano. Portanto, é continuar nesse caminho, mas a continuar assim não estou a ver eles a chegar ao terceiro lugar, tendo em conta a consistência da McLaren em todos os circuitos. É mais a consistência do Lando Norris. Sim, sim. Mas vamos ver o que é que a McLaren e a Ferrari fazem. Eu dei o meu prémio Vassoura, acho que já foi perceptível quando falei dele, mas é ao Yuki Tsunoda. Porque a coisa não está fácil, não se vê grande evolução, nem é preciso ser grande evolução, eu não vejo assim evolução, reticências. Acho que é preciso ver mais, acho que ele precisa trabalhar mais em muito pormenor, aquela ida para viver em Itália ou para a fábrica, tem que trazer muito mais do que tem trazido, portanto o meu prémio Vassoura vai para ele neste grande prémio da França. Luís, Apesar que o Tsunoda, só isto, o Tsunoda sim. forneceu aquele que é o meu novo GIF favorito, que é o do carro dele a fazer twerk. É qualquer coisa de maravilhoso. Aquilo em câmera lenta. Quando ele fica ali assim, os slows foram sempre bonitos de perceber isso. Então, Luís, foi um prazer. Não se Obrigado esqueçam, para igualmente. quem nos ouve, podem seguir o Automóvel nas redes sociais em Twitter, Facebook e Instagram. Twitter e Facebook em Automóvel321. Instagram, Automóvel_321. Se nos estão a ver no YouTube, não se esqueçam, deixem like, ativem as notificações, deixem comentários, podem sempre nos dizer a quem querem pagar finos, a quem não o prémio vassoura e a estratégia A. Se estão-nos a ver nas plataformas de podcast, podem também sempre deixar gostos ou estrelas ou classificar e podem sempre contatar connosco através das plataformas para darem os prémios que vocês acharem melhor. Portanto, Luís, até à próxima. Adiós.